A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo... E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Repitam comigo. Mas de toda a palavra. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. A tentação de Jesus. Quem já foi tentado aqui? Quem foi tentado hoje? Quem resistiu à tentação? Amém. O problema não é ser tentado, tá? O problema é cair na tentação. A primeira regra aqui, primeira lição de Jesus. O problema não é ser tentado, é cair na tentação. Amém? Jesus, ele vem nos ensinando, ele vem nos mostrando que todo aquele que resiste ao diabo e foge dele, e todo aquele que se sujeita a Deus, vence a prova. Amém? Às vezes me pego pensando nas dificuldades do dia, meus irmãos. Quanta dificuldade passamos. Quantos momentos difíceis passamos. Às vezes saímos da nossa casa sem saber o que vai acontecer. Mas no meio do caminho, algo ruim acontece. E a primeira coisa que nós pensamos é em desistir. Ei, eu vou pegar minha condução, eu vou sair de casa às 5:30 da manhã. Às 7 eu tenho que chegar no trabalho. Aí a condução atrasa. Aí já vem a vontade de desistir. Já vem a vontade de desistir. Só que Jesus me ensina aqui que eu posso ser tentado, não tem problema. Eu posso ter a dificuldade, eu não posso, irmão, me contentar em desistir, porque teve a dificuldade. Ei, tem pessoas aqui que acordam 4:30 da manhã. Tem pessoas aqui que acordam 5:30. 6:30, 7:30, não importa o horário, mas todo dia vamos ser tentados, até mesmo na nossa casa, até mesmo em uma coisa que nos sustenta, que é o nosso próprio trabalho, irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus, somos tentados diariamente, fisicamente e espiritualmente. Às vezes não temos força para orar. Às vezes não temos força para jejuar. Às vezes não temos forças para vir para a igreja. Ei, irmãos, as tentações são diversas. Aquilo que nos rodeia nos deixa tristes. Ei, o seu filho de manhã não quer tomar banho para ir para a escola. A sua esposa não se contenta com o café da manhã. A palavra é simples, mas ela é de reflexão. Aleluia. Às vezes o nosso vizinho acorda com a cara feia, nós damos um bom dia, ele não nos responde. Ali o coração já se inflama. A coisa ruim já toma posse de nós. Oi, irmãos. Todas as dificuldades são cotidianas.
Ei, meu irmão e minha irmã, Jesus, como homem, Jesus passou pela dificuldade como homem. Está pensando que para Jesus foi mais fácil do que para nós? Jesus é o nosso exemplo. Desde a fundação do mundo. Aleluia. Às vezes nos apegamos a pequenas coisas e desistimos. Ah, é o tratamento? Mas como assim 10 meses? 10 meses não, é muito. E o pior de tudo é aquele que está há 3, 4 ou 5 achando que está pronto. Jesus nos mostra que todos nós precisamos de preparação. A palavra é tentação, é resistir, mas precisamos de preparação. Aleluia. A palavra de hoje é preparação. Você está preparado para enfrentar toda a sua dificuldade sozinho? Ego. Você está preparado com a sua prepotência, egocentrismo, vaidade. Essa palavra é profunda, meus irmãos. Eu estou falando de Jesus. Aleluia. Eu estou falando de Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias esperado. Eu estou falando que o nosso Criador, no seu amor, na sua magnitude, Deus, do pó da terra criou o homem para ser o cuidador de todas as coisas, daquilo que com o haja, com a boca, ele criava. Eu iniciei esse culto falando de firmamento, sustento. Precisamos estar entendidos que precisamos passar por algo com os nossos pés firmes, preparados. O que eu venho falar aqui é de preparação. Oh, aleluia. Porque a tentação, ela vai existir sempre. O tentador, ele vai existir sempre. Porque o próprio Jesus passou pela tentação. Eu não estou falando que ele ficou sentado 40 dias, não. Eu estou falando que ele passou no deserto, meu irmão. Ei, tem pessoas aqui que estão passando dificuldade com o sofá. Tem pessoas aqui que estão passando dificuldade com a geladeira cheia. Tem pessoas aqui que estão passando dificuldade com a roupa limpa, com o ventilador, irmãos. Tem pessoas aqui que diz que está passando dificuldade com a mamãe ajudando. É palavra de reflexão, meu irmão e minha irmã. É palavra de reflexão. Reflita, pense tudo que você está negando. Porque quando você nega a Deus, Deus não estará presente na sua vida. Ei, irmãos, tem pessoas aqui que não estão vendo acontecer nada, sabe por quê? Porque ser tentado é possível. Não pode cair na tentação. Ei, eu não estou falando na frente. Eu não estou falando das coisas visíveis. Eu estou falando daquilo que o homem não vê. Mas a palavra do Senhor diz que Deus conhece o nosso coração. Segunda lição: tire os pensamentos ruins. Aleluia. Tire os pensamentos ruins. O seu pensamento ruim, ele é álibi para o seu adversário. Porque quando você pensa, você sente, você fala, ele ouve. Você está pensando que o inimigo ele vai atuar na tua vida naquilo que não te agrada? É naquilo que te agrada, meu irmão. Tomem cuidado com os pensamentos altivos. Tome cuidado ao pensar que está preparado, porque a palavra do Senhor diz: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Jesus foi se cuidando, ele foi seguindo.
Oh, aleluia. Tem o processo, meu irmão. Sabe qual foi o processo de Jesus? Nascimento. Jesus é Deus. Mas Jesus se fez homem por mim e por você, por uma única causa, a salvação. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio como homem. Ele é nascido de uma mulher. Maria, José, fisicamente, como eu e você, nascidos de um homem e de uma mulher. Ah, Espírito Santo. Você está me entendendo onde eu quero chegar aqui, irmãos? Jesus teve o seu nascimento aprovado por Deus. Ei, eu estou falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando que Jesus nasceu. Ele viveu assim como eu e você, como criança, passando o processo natural, só que um adendo. Jesus, mesmo criança, ele já ensinava nas sinagogas, diz a palavra do Senhor, porque Ele é Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Ei, irmão, não olha para a sua estatura, não. Não olha, não. Não olha achando que você é inferior a ninguém. Porque se Deus quiser, Ele vai te usar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te transformar. Oh, aleluia! Ele vai fazer você de pequeno homem, grande. Oh, Espírito Santo de Deus. Ei, a sua dificuldade para Deus é pequena. O problema é que você está passando pela dificuldade sem Deus. Aleluia. Terceira lição aqui é orar e jejuar. Aleluia. Precisamos estar perto do Pai. Como que ficamos perto de Deus, irmãos? É falando palavrão? É mentindo? Oh, aleluia. É na mentira que nos aproximamos de Deus? É nas falácias erradas? É dando mau testemunho? É falando do irmão? É falando da irmã? É falando do pai? É falando da mãe? É falando do irmão da igreja? E vamos nos aproximar de Deus? O que está no teu coração é só dificuldade e tentação. Quando erramos, temos que fazer reparações. Quando erramos, temos que admitir que erramos. Verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não tem caminho, sem Jesus não tem verdade, e sem Jesus não tem vida. Você pode até estar aí, ó, com a camisa bonitinha, com o cabelo cortado, com esse rosto brilhando, mas eu estou falando de espírito, porque o espírito quem nos deu foi Deus. Somos feitos de corpo, alma e espírito, e passaremos por um processo, irmãos. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Enoque, ele foi arrebatado. E a Bíblia diz que ele andava com Deus, e Deus o tomou para si. Porque Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, no tempo que Ele quer e a hora que Ele quer. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus deu para Adão um jardim. Colocou ele no jardim, no Éden, onde tinha tudo na facilidade, o alimento, os animais. Ele era o cuidador. Mas mesmo assim, adentrou o pecado, a tentação adentrou, e ele não resistiu. E ele se sujeitou ao pecado, e não a Deus, por falta de obediência. Sabe o que Deus está querendo falar aqui? Tem coisas que não estão acontecendo, não é culpa de Deus. Aleluia. Não põe a culpa em Deus, porque Deus já te deu tudo. Deu sustento, deu processo, deu cura, deu libertação. Oh, Espírito Santo de Deus, te tirou da rua, te tirou do pó, da lama, te levantou e te deu um local, um jardim, um Éden.
como recuperação, meus irmãos. Conjecturando. Muitos de nós aqui estávamos sem nada. E hoje, contudo, ainda negamos a Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Vamos valorizar aquilo que Deus nos deu, irmãos. Como se fosse a última coisa na vida. Sabe por quê? Porque quando você morrer, sabe para onde vai a sua alma? O seu psique? Aquilo que te perturba, aquilo que te deixa estressado, agoniado, vai continuar em contrito. Sabe para onde vai seu corpo? De onde ele veio? Para o pó. E sabe onde que vai o seu espírito? Deus toma para si, porque foi Ele que te deu. Aleluia. Ser alma vivente é fácil. E ser espírito obediente é fácil? Vamos viver na presença de Deus, agradando a Deus. Aleluia. Sabe outra coisa aqui que Jesus deixa para nós de ensinamento? Sabe o seu inimigo aí? O seu problema maior? Para Jesus foi o diabo. Foi a tentação na personificação do diabo. E para você são os seus pequenos problemas que te tiram do foco, te tiram da ação, te tiram da melhora. Sabe por quê? Porque o seu inimigo, ele usa a palavra contra você. Ele é o pai da mentira. Ei, tem pessoas aí que você conhece do seu ciclo de amizade que estão falando mentiras para você usando a palavra. Tomem cuidado, porque a coisa pode ser boa aparentemente, mas o problema é o depois, é onde ela vai te levar, é o sentido onde ela vai te levar. Tem pessoas te dando tudo, irmãos, aos olhos humanos, a melhor coisa, mas a palavra do Senhor diz que o diabo usa a própria palavra contra Jesus. Mas Jesus o retribui com a própria palavra. Porque é assim que devemos fazer. Oh, aleluia. Ei, irmão, tudo que sai da boca do homem nem sempre é de Deus. Eu já ouvi pregador falar assim, ó: eu fui curado sem passar por processo de tratamento. Oh, aleluia. Eu já vi pregador falar que é santo, que não é, aí que não peca. E eu já vi também pessoas acreditarem nisso. Mas isso é uma inverdade, é uma mentira. Porque todo ser humano é pecador, é falho e é errante. Oh, aleluia. O que é que você quer? Salvação ou condenação? O que você quer? Salvação ou condenação? Olha o processo de Jesus, meus irmãos. Céu, à direita do Pai. Oh, aleluia. Um povo começa a ter maldade. É levantada uma família para aquela geração não finalizar, não ser extinta. Um homem reto. É a primeira família que nós devemos ler a história da Bíblia. Muitos de nós erramos e caímos nos golpes porque não lemos a palavra. Porque Jesus usou a palavra contra a palavra. Mas a palavra maldita, ela nos tira do caminho. É o contexto, não é a afirmação. É a obediência, não a decisão. Se Deus fala vai, você vai. Se Deus fala segue, você segue. Se é 40 dias, é 40 dias. Porque depois desse tempo tem um propósito. Porque não é o processo, é o propósito. Tem pessoas que estão mudando, invertendo, pensando no processo. Mas o que vale a pena é o propósito, meu irmão. Oh, aleluia. E Jesus vem dando o exemplo. A primeira família cumpre aquilo que Deus pede.
E continua a espécie. Depois continua a espécie. E Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele sabe de todas as coisas, Ele antevê todas as situações. Deus já sabia de tudo. E depois que tudo deu errado novamente, Deus não extermina a sua criação. Sabe por quê? Porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Porque se Deus não amasse aquilo que Ele criou e que pecou, Ele tinha exterminado. O que Ele faz? Ele tira Adão do jardim. É isso que Ele faz. Sabe por quê? Porque quando você erra tem consequências, meus irmãos. E as consequências vieram. Quando tudo estava fácil para Adão, ele não deu valor. Então é do suor. Oh, aleluia. É do trabalho. Ei, irmão, vocês aí, ó, tem pessoas aqui que estava tudo fácil. Oh, Espírito Santo de Deus. Estava tudo fácil. Estava tudo fácil. Não tinha nem suor. Agora é consequência. Valorize. Porque ainda tem fôlego. Tem vida. Valorize. Estava em casa. Roupa lavada. Comida quente. No prato. A família abraçava. Confiava. E mesmo assim, mesmo com a direção dada, você errou. Então agora assuma suas consequências. Ei, irmãos, e a Bíblia diz também. Oh, aleluia. Houve o processo. A população foi crescendo. E o pecado adentrou. E a maldade começou. E aí não teve jeito. Aí teve o povo hebreu que saiu lá da sua terra por escassez, por fome, por falta de alimento. E continua esse percurso, meu irmão. É o sofrimento, porque uma geração atua na outra. O seu erro vai, ó, de geração em geração. Ei, o que você está fazendo de errado, ele vai se prolongar. Você está pensando só em você hoje, no seu ego, mas os seus erros, eles vão se prolongar. Eles vão afetar o seu filho que está pequeno, a sua família. Sabe por quê? Porque Jesus é exemplo. E a maldade é o quê? E o tentador é o quê? É o mau exemplo. Ele quer as coisas fáceis. Ei, me ouve. Olha o reino aí, ó. Pode ser tudo seu, diz a Bíblia. O tentador querendo tentar Jesus. E Jesus em obediência. Olha os reinos aí, ó. Podem ser todos seus. O diabo nunca teve nada, porque ele já é derrotado, ele é perdido. Ele é o pai da mentira. Mentira! Ele não tem nada, ele não pode nada, ele não pode dar nada para ninguém de bom. É só derrota. Vai continuar nessa derrota aí? Ou vai seguir Jesus? Vai continuar no pensamento de derrotado? Ou vai seguir Jesus? Vai seguir na desobediência? Ou vai seguir Jesus? Sabe por quê? Porque muitos pensam que a dificuldade, esse deserto aí que vocês vivem, que eu vivo, que nós vivemos, ai, irmãos, isso aí não é lugar de morada, não. Sabe a dificuldade que você passou? Sabe a dificuldade que você passou? Sabe a dificuldade que você passou? Sabe o processo que você está vivendo hoje? Sabe por quê? Porque você nasceu. Você nasceu. E você foi crescendo. E você foi entendendo os propósitos de Deus na sua vida. Mas em algum momento a facilidade te tirou do caminho. Porque o que é mais fácil agrada o homem. Só que com Deus tem consequência. Todo erro tem consequência, meu irmão. Eu não estou falando só no modo físico, não. Eu estou falando no espiritual.
Sabe por quê? Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui que é conhecedor da palavra. Já ouviu essa pregação mais de 1 milhão de vezes, mas não entendeu ainda. O que eu estou falando aqui é de preparação. Primeiro se prepare. Se prepare. Siga o percurso. Siga a ordem. Siga a direção. Quando você estiver preparado e capacitado, você receberá tudo que você tanto almeja. Em nome de Jesus. É tudo que você tanto almeja. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo da verdade. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Meus irmãos, quando Deus falar, ouça, absorva, entenda, compreenda e siga. Oh, aleluia. Para. Deus está falando, Deus está mostrando, e os ouvidos estão sendo tampados. Os nossos ouvidos são sensíveis. Se você orar e jejuar, você vai ouvir o que Deus tem para você. Agora, se você fechar os ouvidos, meu irmão, vai continuar no sofrimento. Vai continuar no sofrimento. Vai continuar no sofrimento. Porque Jesus, ele nasce. E depois que ele nasceu, algo aconteceu de errado. O rei Herodes mandou o perseguir. Porque ele já tinha entendido. Os magos já tinham dito. A estrela passou, irmãos. É o Messias esperado. E ali começa aquele conflito, aquela perseguição, irmãos. Assim somos nós. Quando você está no caminho certo, vai vir muita perseguição. É a ligação do amigo, é a ex-namorada, é aquele cara que você devia. Todo mundo quer perseguir para te tirar do caminho. Siga Jesus, porque Ele é o caminho. Sabe por quê? Porque antes de Jesus chegar ao deserto e ser tentado, prepararam o caminho para Ele, irmãos. Antes de Jesus chegar ao deserto e ser tentado, alguém preparou o caminho para Ele. Jesus sempre coloca alguém na nossa vida para nos ajudar, para preparar o nosso preparo, para nos mostrar como devemos seguir o caminho. João prepara o caminho para Jesus. Sabe por que Jesus venceu a tentação no deserto? Porque, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz assim. Olha só que interessante. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. É preparação de espírito, meu amigo e minha amiga. Ô, meu irmão e minha irmã, esteja na presença do Senhor preparado espiritualmente. Oh, aleluia. É no espiritual que você vai vencer a sua dificuldade. É no seu espiritual que você vai vencer a sua tentação. Porque o diabo, ele existe sim. Ele existe. Ele não é só um figurante, não. Ele vai te tentar. Ele vai querer te tirar do caminho. Fortaleça. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. Jesus jejua. Quando você jejua, meu irmão e minha irmã, você se aproxima de Deus. O seu espiritual aumenta. A sua intimidade aparece. Tudo aquilo que você não entendia, você começa a entender. Vai ficando de pé, igreja. Vai ficando de pé, igreja. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. A sua oração pode ser sincera ou não.
porque Deus conhece o seu coração. Temos que estar preparados, irmãos, para vencer as nossas dificuldades. Temos que estar preparados. Como que é um preparo de um cristão? O povo mais perseguido do mundo. Somos privilegiados. A igreja, o Brasil, América do Sul. Tem países que os nossos irmãos estão morrendo. A estatística é muito forte. Tem pastores que pregam, que fazem culto a portas fechadas. E os radicais os perseguem. E às vezes são até queimados vivos. Devemos aproveitar essa oportunidade. Devemos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Ore, jejue, acredite. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, no 11. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Oh, aleluia! Sabe qual é a palavra revelada aqui, meu irmão e minha irmã? Se você passar pelo processo em obediência, Jesus passou pelo deserto, mas lá ele não fez morada. Jesus foi se preparando, ele jejuou, ele passou 40 dias e 40 noites ali, fazendo a vontade de Deus, e como homem, mas elevando o seu espiritual, porque as forças do mal, as potestades, tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor, só vamos vencer orando e jejuando, irmãos, nos aproximando de Deus, tendo intimidade com o nosso Pai. E a Bíblia diz que depois ali, dessa preparação de Jesus, continue com seus olhos fechados, com essa preparação de Jesus, os anjos vieram e o serviram. Ô irmão, aqui no meu coração, deve ter sido a melhor refeição do mundo, irmãos. Oh, aleluia! Deve ter sido a melhor refeição do mundo. Jesus deve ter se alimentado ali, agradecendo ao Pai por toda a dificuldade, porque em meio à dificuldade ele teve intimidade. É isso que está faltando para nós, irmãos. É intimidade com Deus. É acreditar que naquilo que o homem fala que não vai acontecer, mas Deus fala, continue no processo. É no deserto mesmo, é na dificuldade, é no sol, é na chuva. Espírito Santo de Deus, é jejuando, é se preparando, porque é o preparo, irmãos. A Bíblia diz que um jovem chamado Davi, ele vence um Golias, um gigante de Gate, irmãos. A Bíblia diz que esse menino, ele foi preparado por Deus, porque antes dessa missão ele já tinha sido ungido, diz o Senhor. Ei, irmãos, Deus não trabalha com os fortões não, meu amigo. Não é a carne, não é o por fora, é o por dentro. E a Bíblia diz que esse menino, oh Espírito Santo de Deus, vai até os soldados de Israel, até Saul, e pega essa missão, e fala que ele já venceu urso, leão, quando pegava as ovelhas, que ele cuidava porque ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que esse menino tem essa missão, porque Deus trabalha com quem está preparado. Deus já havia preparado ele em todas as situações. Ei, irmão, o seu problema aí, o seu gigante, ele pode ter até quase 3 metros. A Bíblia diz que Golias tinha quase 3 metros. Oh, aleluia! E a Bíblia diz também que Saul pega a armadura, a espada, e põe nesse menino. E esse menino tenta andar e não consegue. E ele tira tudo. E ele fala não. Sabe por quê? Porque o gigante estava... Espírito Santo de Deus, o gigante estava derrotado,
porque contra o povo de Deus, os preparados, nenhum mal sobressai, meu irmão. E a Bíblia diz que aquele menino, oh aleluia, com a sua funda, vai até o riacho e pega lá, oh Espírito Santo de Deus, aleluia Deus, e pega as suas pedras. E a Bíblia diz que ele lança, o gigante corre na direção dele, ele na direção do gigante, e ele joga, e a pedra acerta a testa do gigante e ele cai. E a Bíblia diz que esse menino não tinha espada, mas ele pega a espada do próprio adversário e decepa a cabeça dele, aleluia. Oh Espírito Santo da verdade, temos que estar preparados, meus irmãos. Ei, Jesus passou perigo. A Bíblia diz que Jesus passou por muitos perigos. E ele vence a tentação em meio à dificuldade, no deserto. E a Bíblia diz que ele venceu. E ao vencer, os anjos os alimentaram. E depois disso, Jesus começa o seu ministério na Galileia. Aleluia! Ei, meu irmão, minha irmã, abre os seus olhos. É ministério que você quer? É o quê? É a volta ao trabalho? É a volta à família? É lá dar orgulho para a mãe, para o pai, para os filhos? É lá na empresa onde você parou tudo, não trabalhava, oh, aleluia. É na empresa que você tinha o espaço aberto pelas suas N funções? É lá que você quer voltar? Ei, meu irmão! É lá na empresa da tua família que você quer voltar? Onde você tinha o seu lugar e tem ainda? Ô, meu irmão! Ah, Espírito Santo de Deus! É voltar a fazer o que você gostava e tá dentro do teu coração aí? A sua profissão que você gosta? É voltar a servir onde você servia? Oh, aleluia! É voltar a ser o menino, o rapaz ou a moça que todos falavam, oi, tudo bem? Que pessoa incrível! É voltar as pessoas a te elogiar, isso que você quer? Ah, Espírito Santo de Deus, é voltar a orar como você orava? É isso que você quer? Oh, aleluia! É ter as oportunidades que você tinha? É isso que você quer? É parar de fazer o que você não gosta e fazer o que você sempre gostou? É isso que você quer? Então se prepare. Primeiro se prepare. Passe o seu processo, vença as suas dificuldades. Aproxime-se de Deus. E só tem uma maneira. É obediência, é jejum, é oração, é seguir, é não desistir, é acreditar, é ter fé. Porque Jesus, ele passou pela dificuldade. E ele iniciou o seu ministério depois do processo. E o processo dele foi a dificuldade. Então vença a sua dificuldade, se prepare, porque o melhor de Deus para a tua vida você receberá. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. E o percurso dele foi árduo. Foi de dor, foi de cruz, foi de morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, meu irmão. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Para que eu e você estivéssemos nos planos de Deus. Para a salvação, irmãos. Se prepare. Tem salvação para mim e para você. Lembra do povo hebreu que eu falei? Eles cumpriram todas as regras, toda a ordem e direção. E o Messias esperado veio para mim e para você. Então aproveite. Tem graça, tem misericórdia, tem amor, tem caminho, tem verdade, tem salvação. Aquele que acredita e crê, dá uma salva de palmas para Jesus aí.